Eu sou Joelma Silva, as pessoas também me chamam de Dave. Já tenho esse canal aqui do YouTube há um tempo, mas ele tem sido usado para as nossas atividades presenciais, fornecendo conteúdo para os alunos e para as pessoas que participam das nossas imersões e das outras atividades da Florescer. Agora nós estamos começando com o programa Segundas Intenções, que antes era presencial aqui em Belo Horizonte, que é um momento onde nós vamos estar trazendo estratégias para o autoconhecimento, promovendo momentos de aquietar, de silenciar e trazendo temas relevantes para que você possa ter mais qualidade de vida. Para que você conheça um pouquinho a meu respeito e do nosso trabalho, estou deixando aqui um vídeo para você, um vídeo bem legal, que fez parte do curso A Cura dos Relacionamentos que nós oferecemos online em 2018. Espero que você goste. Até breve. Nesse módulo introdutório, nós vamos trabalhar sobre as 4 leis que regem todos os relacionamentos. Para ficar de uma forma mais didática, nós vamos falar uma lei em cada vídeo e depois, quando você estiver vendo cada um dos tipos de relacionamento, eu vou estar dizendo para você como essa lei se aplica neste relacionamento para que você possa tomar mais cuidado na administração e na saúde desse relacionamento. Uma das leis que causam maiores sintomas, maiores problemas ao longo da vida é a lei do dar e receber. Tudo na vida tem essa troca entre dar e receber, e com as relações não é diferente. Nós damos e recebemos, e isso faz com que a vida se torne fluida e as relações e os contextos que nós vivemos sejam nutridos. O grande problema é que muitas vezes existe um desequilíbrio na relação entre o dar e o receber. Há pessoas que quase sempre estão o tempo todo dando atenção, dando carinho, dando conselho, o que já não é muito bom, essa ideia de dar conselho, doando tempo, às vezes doando dinheiro, e por vezes elas se sacrificam, entendendo que quando elas doam, elas automaticamente criam uma recíproca de gratidão, onde elas vão receber. Isso poderia ser verdadeiro se nós estabelecêssemos relações sadias, mas quase sempre não é. Muitas vezes as pessoas elas entram neste movimento excessivo de doar com a tentativa de conquistar, com a tentativa de estabelecer um contrato nas relações, de seduzir ou até mesmo de expressar a sua insegurança. E quando isso acontece, essa relação, ela começa a ser construída de uma forma que não é sadia. Uma outra coisa que acontece quando você dá excessivamente é que você coloca o outro na condição de necessitado. Eu gosto às vezes nos grupos presenciais de pedir às pessoas para fazerem um gesto que representa o receber e representa o dar. Quase sempre quando nós damos alguma coisa, nós fazemos esse movimento, e quando nós recebemos, nós fazemos esse movimento. Esse movimento, ele é um movimento que ele é típico de uma pessoa que pede. Ele é comum, por exemplo, quando você passa na rua e vê alguém às vezes pedindo esmola, a pessoa estende a mão assim. Quando você entra nessa dinâmica de sempre estar dando, você coloca sempre o outro na condição de mendigo. Você diminui a força do outro de conquistar as coisas. E, ao contrário do que você pensa, nem sempre você está aumentando a sua relação de gratidão. A relação de gratidão do outro para com você. Se em uma relação esse dar e receber fica desequilibrado, aquele que recebe, ele começa a viver um conflito interno. Por um lado, ele está satisfeito porque recebe, por vezes ele precisa daquilo que ele recebe, mas inconscientemente ele começa a se comparar com aquele que doa. E começa a existir quase sempre uma raiva, um desconforto inconsciente que em algum momento vai se revelar. Você já pode ter passado por isso, ou pode conhecer alguém que viveu situação assim. E às vezes a pessoa fala, olha, eu não entendo por que acontece isso. Eu, muitas vezes, fiz o máximo por aquela pessoa, sem esperar nada em troca, e essa pessoa, de repente, foi extremamente ingrata para comigo. Ela não retribuiu e ainda me tratou de uma forma rude, grosseira, se afastou de mim. Isso acontece porque você feriu esse equilíbrio entre o dar e o receber.
É claro que não é também muito elegante você expressar isso o tempo todo verbalmente. Olha, eu estou te dando isso aqui, mas você tem que me dar isso aqui, para a gente estabelecer um equilíbrio na nossa relação. Fica deselegante dessa forma. Isso é uma questão silenciosa. É importante você estabelecer formas aonde você dá e recebe. Um dos mecanismos que você pode fazer isso é você dá, porque é sempre maravilhoso o exercício de doar, e você espera, de alguma forma, que tenha o movimento de receber. Porque se você doa incessantemente, você não cria o espaço para que o outro possa retribuir. Existem variantes para cada um dos 6 tipos de relacionamento sobre essa questão do dar e receber. E em um deles apenas há um equilíbrio, está tudo certo se um dá mais e o outro recebe menos, mas nos outros 5 relacionamentos, o que é saudável é você dar e receber na mesma medida. Os dois se sentem bem, os dois se sentem empoderados. Eu me lembro que por muitos anos, quando eu treinei Kung Fu, existiam as formas, né, onde você prepara o corpo antes dos treinos mais pesados. E nessas formas existiam vários movimentos onde a mão era assim. Quando você fazia esse movimento, mas com a mão mais frouxa, né, mais relaxada, era comum o irmão, o Kung Fu ou Sifu, né, a pessoa que treinava, o mestre, né, que na tradição chinesa chama de Sifu, ele chegar e dar um tapa, uma pancada na mão. Por quê? Porque a sua mão estava na condição da mão de quem pede. E como você estava se preparando para a luta, você tinha que estar com a mão ativa, né? Pronta para poder ir para a luta. Então, nesse pequeno posicionamento físico, a gente estabelece esse equilíbrio, a importância de nós não estarmos nem sempre recebendo e nem sempre dando. No entanto, existe uma necessidade de desenvolver uma habilidade. Como é que você faz para estabelecer esse equilíbrio entre o dar e o receber? E se você perceber bem, vai encontrar muitas relações da sua vida que se desfizeram, ou porque você recebeu demais e não doou, ou porque você doou demais e não recebeu. A lei de dar e receber é uma das formas principais de você, é uma das leis principais para você estabelecer o equilíbrio nas suas relações. E outra coisa que acontece, que é um mecanismo indireto de uma pessoa que está sempre dando, ela se sentir mais fortalecida e empoderada. É maravilhoso quando, e isso é muito comum no Brasil, né? As pessoas que fazem trabalhos assistenciais, trabalhos voluntários, e isso é um trabalho de doação. Elas doam o seu tempo para outras pessoas que não têm muitas vezes a condição de retribuir. E está tudo certo, a gente precisa fazer isso. E isso fortalece o nosso vínculo, a dignidade humana. Mas é interessante, quando você começa a perceber que existe essa lei, você vai naturalmente também procurar se engajar em trabalhos que não criam o tempo todo essa relação onde um está recebendo o tempo todo e o outro está doando o tempo todo. Existem muitos trabalhos onde quem doa está oferecendo recursos para que o outro se desenvolva e cresça, para que ele também possa ser um doador. E aí essa relação é uma relação saudável. Eu não estabeleço uma relação de poder porque eu sou aquele que sempre dou. Uma experiência interessante, ela chega a ser física, né, que eu experimentei muitos anos atrás. Eu viajei para a Sibéria e eu estava fazendo uma caminhada nas montanhas no inverno da Sibéria. A gente estava num lugar que chamavam Vale dos Xamãs e uma temperatura abaixo de 40 graus abaixo de zero. E havia uma moça, você sai do verão do Brasil e vai para um lugar desses, o corpo, né, a respiração, tudo é difícil de se habituar, e quando você coloca os pés na neve, a neve vem até o seu joelho, tudo fica muito difícil. Então eu caminhava na neve e quando eu caía, uma mesma moça russa vinha e segurava na minha mão com aquele
ar assim, né, de super-heroína, me dava a mão e falava lá em russo, né, alguma coisa, mas que eu sentia como se ela dissesse, vem, eu tô aqui para te apoiar. E eu ficava muito agradecida. E lá eu percebi que lá pela quinta, sexta vez que eu caía, eu já olhava procurando, né, a moça, e ela vinha de novo, né, e eu ficava admirando ela, nossa, como ela é forte, né, como ela é incrível. Então, nos dias que eu fiquei nessa experiência, eu olhava para aquela pessoa como se ela fosse quase uma semideusa, né, porque ela todas as vezes vinha e me socorria. Muitos meses depois, eu estava de novo na Rússia, e vivendo uma experiência também na natureza, e uma hora eu caí, e essa mesma moça que sempre estava presente veio me levantar, e eu falei, não, obrigada, eu levanto sozinha. Eu vi que ela ficou frustrada. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E levantei, e senti a força quando eu levantei sozinha. E logo em seguida, uma pessoa caiu perto de mim, e eu fui a que ajudei. Então, como eu trabalho muito com essa questão de perceber a minha sensorialidade, eu via que a força que circulava no meu corpo, quando eu ajudava e quando eu recebia, eram forças completamente diferentes. Então eu entendi fisicamente o que eu já sabia teoricamente, o quanto que aquele que doa, aquele que muitas vezes ajuda, ele ajuda em parte o outro, mas acima de tudo ele está fortalecendo algo nele mesmo. O que está tudo certo. Continuo agradecida a essa pessoa por ela ter me dado a mão e me apoiado na primeira situação difícil, mas hoje eu entendo que, como facilitadora do desenvolvimento humano, nessa condição de dar e receber, é muito melhor oferecer a mão e falar, você consegue, eu estou aqui do seu lado para ver isso, porque você está dando ao outro a condição de dar para ele mesmo. Bem, mas nós vamos falar nos próximos módulos, quando nós estivermos falando sobre o relacionamento com a família, sobre o relacionamento amoroso, sobre o relacionamento no trabalho, sobre o relacionamento consigo mesmo e sobre o relacionamento com o desconhecido e com os amigos e o mundo social, nós vamos estar falando os grandes erros e os acertos que às vezes nós cometemos nessa lei de dar e receber e que pode trazer ou adoecimento ou saúde e prosperidade para as nossas relações. Até lá! Agora que nós encerramos esse pequeno vídeo, eu convido você novamente a estar conosco na segunda-feira, às 19h30, aqui nesse canal, para que nós continuemos a explorar tantas possibilidades ligadas a relacionar com o mundo, a estar no mundo e, principalmente, ao autoconhecimento, à descoberta do universo interior. São sempre possibilidades bem interessantes, divertidas. E se você tiver outros temas, questões, dúvidas, escreve para a gente. É um prazer estar começando essa interação. Até breve.